Portugal mudou muito nas últimas 5 décadas e com ele mudaram as famílias. Antes do 25 de abril de 74, cada família tinha, em regra, muitos filhos. Ascendentes e descendentes viviam, muitas vezes, debaixo do mesmo teto. Um modelo de família defendido pelo Estado Novo assentava numa hierarquia rígida de autoridade e poder, do marido face à mulher, dos pais face aos filhos. Atualmente, as famílias são mais pequenas, mais diversas e também mais igualitárias. O que aconteceu? Aquela ideia da família do passado, numa sociedade rural, de pai, mãe, filhos, em que trabalhavam a terra, que existia muito em Portugal nos anos antes da industrialização. Essa imagem dessa família do passado deixou de existir completamente. Houve uma nuclearização da família. Apesar da imagem de família permanecer ancorada na família nuclear, formada por um casal e os seus filhos biológicos, novas formas de família emergiram. Temos a família chamada clássica, não é? Mas temos as famílias recompostas, reconstituídas, temos famílias adotivas, temos famílias homoparentais, portanto eu penso que a regra hoje em dia é mesmo a diversidade. Para além disso, as pessoas viviam num conceito de espaço e de tempo muito mais limitado, ou seja, geograficamente estavam mais isoladas e viviam a sua vida como viam que os outros a tinham vivido. Hoje em dia vivemos num mundo globalizado. Logo, as experiências dos outros, não é? A diversidade de formas de viver, nós estamos muito mais permeáveis a toda essa diversidade, temos muito mais opções de escolha. O 25 de abril de 74 reforçou a tendência de diminuição do número de pessoas por família. Desde então, a dimensão média das famílias tem vindo a diminuir. Hoje, as famílias têm, em média, 2,5 pessoas. Para além de mais pequenas, as famílias também estão mais diversas em termos da sua composição interna. Diminui o número de famílias com 5 ou mais pessoas e cresce o número de pessoas a viverem sós, fruto da maior longevidade, mas também da maior autonomia financeira. Grande parte destas pessoas são mulheres, com mais de 60 anos de idade, muitas delas viúvas. Os homens tendencialmente morrem mais ao longo do seu percurso de vida do que as mulheres e a probabilidade de uma mulher viver sozinha numa fase avançada da vida é grande. Além disso, há questões que se prendem com opções de vida, hoje em dia. O facto das pessoas poderem ter alguma autonomia residencial, que tenham ordenado, dá-lhes a possibilidade de, mesmo sem terem encontrado uma pessoa com quem queiram constituir família, ou podendo não querer sequer ter essa relação conjugal, de casal, as pessoas optem por viver sozinhas. Os avanços científicos permitiram um maior controle da fecundidade. Massificou-se o uso de contraceptivos, com a pílula em destaque, e foram introduzidas as consultas de planeamento familiar. Em primeiro lugar, eu deixo de estar sujeito ao calendário biológico de uma gravidez, depois outra gravidez, depois outra gravidez. Ou seja, eu posso controlar o número de filhos que eu quero ter e quando os quero ter. Muitas mulheres, portanto, abortavam e até muitas mulheres utilizavam a interrupção da gravidez como forma de controle da fecundidade, como forma frequente de controle da fecundidade. É muito frequente quando se entrevistam ou se entrevistavam mulheres, portanto, das gerações mais velhas. Eram mulheres que algumas delas tinham passado por mais de 20 abortos clandestinos, todos clandestinos. É preciso dizer que foi a geração dos anos 50 que fez, no fundo, essa grande transformação, que foi aquela que chegou à idade adulta e que apanhou o planeamento, a contracepção mais eficaz na sua vida adulta e na sua vida conjugal. Portanto, até são a geração dos anos 50, que são os pais dos 2 filhos, não é? Que é a nossa grande ideal de fecundidade e de descendência. Esta mudança no planeamento familiar só foi possível graças à mudança social e cultural, motivada por fatores como a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho pago, o aumento da escolaridade feminina
e o menor peso da Igreja Católica nas decisões individuais e familiares. Mais livres, mais independentes e mais iguais, as mulheres passaram a ser mais donas de si. Valorizando a sua independência económica e realização profissional, as mulheres passam a ter uma presença assídua nos locais de ensino, que se reflete no aumento exponencial dos seus níveis de escolaridade. Vocês pensam, quando forem mulheres, a vossa vida vai ser parecida ou vai ser muito diferente da vossa mãe? Muito diferente. Em que é? Em todos os aspectos. Tu achas que a tua mãe não tem uma profissão? Ela tem uma profissão, um trabalho em casa. E eu gostava de trabalhar num sítio, mas não em casa. Eu acho que as mudanças que ocorreram na vida familiar, na sociedade ocidental, não é? Se devem muito à emancipação feminina, que ocorreu sobretudo a partir da década de 60, não é? E, portanto, foram as mulheres com a sua integração no mercado de trabalho, sobretudo no mercado de trabalho a tempo inteiro, e com o facto de terem adquirido no plano da vida conjugal e familiar algum poder, que vieram a mudar muito daquilo que é a família hoje em dia. A diminuição do número de filhos passou a ser uma tendência nas últimas décadas, mas algumas famílias permanecem numerosas. Eu tenho uma família de 4 filhos, que entre os 21 e os 12 anos, nós nunca definimos quando, enfim, eu e o Gonçalo decidimos construir uma vida em comum, nunca definimos que íamos ter um número específico de filhos, mas tínhamos a noção que queríamos ter muitos filhos. Depois de 2 décadas na banca, Eliana decidiu sair e fazer um doutoramento enquanto dá aulas na Universidade do Minho. Para a coexistência desta realidade profissional e familiar, é preciso saber conciliar. Para ter muitos filhos, há que fazer trade-offs. Do ponto de vista financeiro é um investimento, mas também há ganhos de escala. Há muito entreajuda, há muito apoio entre eles, há muito, mesmo a nível académico, dos miúdos, entre eles apoiam-se muito uns aos outros, fazem muito companhia uns aos outros, são muito independentes. Eu vejo isto quando comparo com filhos de amigos meus, de amigas minhas que têm menos filhos e que são muito protetoras em relação aos miúdos, e nós tendemos a deixá-los ir, mas são desafios porque no final do dia há sempre o desafio do tempo. Se em 1970 os casamentos católicos representavam a maioria dos casamentos em Portugal, atualmente representam menos de 1/3 do total. Em contraponto, a união de facto ganha cada vez mais expressão e tornou-se um fenómeno transversal a todas as classes sociais. A experiência da vida familiar tornou-se mais diversa e as suas etapas menos previsíveis do que nas gerações anteriores. Já tivemos uma escolha ligeiramente diferente, ter os filhos um pouco mais tarde, casarmos... Moramos juntos antes de casar. Moramos juntos antes de casarmos, e é engraçado que mesmo nos tempos de hoje ouvimos alguns comentários... Não foi fácil para alguns elementos da família. Um pouco na brincadeira, mas um pouco a sério também, de que, então como é que é isso? Vocês estão a morar juntos e a morar em pecado, ainda não se casaram. Em simultâneo, a decisão de ter filhos passa a constituir uma escolha individual, menos sujeita ao controlo e aprovação social. Não tenho vocação, não tenho aquele sentimento, não fico babada quando vejo um bebê ou uma criança, ou acho-lhes graça, mas não sinto uma empatia esfuziante que me diga, ou que me faça pensar 2 vezes, se calhar eu tenho é que pensar bem nisto. Não. O nascimento dos filhos já não depende da ida ao altar ou do papel assinado no registro civil. Passou a contar essencialmente a liberdade individual e o desejo de parentalidade. Portugal é dos países que tem mais filhos fora do casamento. O que é que isso significa? As pessoas não precisam de casar para procriar, se for esse o caso. Existe a possibilidade também das relações se extinguirem quando já não fazem sentido para as pessoas que estão no laço conjugal, portanto, e partir para a constituição de uma outra família. Portanto, eu diria que o sonho de constituir família, de passar valores a uma geração futura ou de estar numa relação conjugal, ele continua a existir da mesma forma, não temos indícios no contrário.
O ano de 2015 marca uma viragem neste capítulo. É a partir dessa data que o número de bebés nascidos, sem os pais estarem casados, ultrapassa o dos ocorridos dentro do casamento. No início da década de 70, cerca de 7% das crianças nascia fora do vínculo matrimonial. Mas na viragem do milénio, o número já correspondia a quase um quarto do total. Em 2022, a situação é inversa. Mais de metade dos nascimentos ocorreram fora do casamento. Mas não se desvalorizou a importância que os filhos têm para os pais. Pelo contrário, hoje eles estão no centro da vida familiar. A diminuição do número de filhos por casal acompanha o aumento do investimento parental, tanto para as mulheres como para os homens que atualmente estão cada vez mais envolvidos na vida dos filhos. As pessoas pesam sobremaneira esta decisão, porque não é uma decisão a curto prazo. É provavelmente uma das decisões das famílias, atualmente, das mulheres, dos homens, dos casais, das decisões mais a longo prazo que as pessoas fazem atualmente. Não é? Portanto, muda-se de casa facilmente, pode-se mudar de país, pode-se mudar na conjugalidade, portanto, saltar de emprego ou ter outro novo marido ou uma nova mulher. Mas, de facto, esta decisão é uma decisão que diria que provavelmente é a única que é para a vida. A licença de parentalidade, tal como hoje a conhecemos, é uma conquista recente. Em 1976 surge a primeira licença universal por maternidade, inteiramente subsidiada pelo Estado e destinada a todas as mulheres trabalhadoras. Tinha a duração de 90 dias. 8 anos depois, os pais passam a ter esse direito, mas apenas em caso de morte ou incapacidade da mãe. E foram necessários 23 anos para os homens alcançarem o direito a 5 dias pagos pelo nascimento de um filho. O ano de 2009 destaca-se pela adoção do termo neutro parentalidade, em substituição dos termos maternidade e paternidade, antes utilizados. É já em 2023 que surge uma nova etapa: a possibilidade de conciliação da licença parental inicial com o trabalho a tempo parcial, após os 120 dias de licença, de maneira a prolongar o tempo que a criança fica em casa com os pais. Mas se houve consideráveis conquistas na parentalidade, novos desafios têm vindo a surgir no que respeita à relação dos casais com os seus filhos. Nos pedidos que nos chegam, que é uma pressão social muito grande para os pais serem super pais. E, portanto, o que é que isto provoca? Provoca que estes pais ficam muito centrados, portanto, em tudo o que tem a ver com as crianças, com os filhos, e, uma vez mais, o que é que vai acontecendo? Que a vida de cada um, não é? Destas duas pessoas que fazem parte do casal, a vida de cada um, que também é importante que seja acautelada e protegida, vai ficando para trás, mas, sobretudo, a vida do casal. E, portanto, a relação do casal vai sendo negligenciada. O 25 de Abril proporcionou também uma maior abertura jurídica e social face ao divórcio. Introduzido pela primeira vez em 1910 e proibido durante o Estado Novo, o divórcio foi reintroduzido em 1975. Pretende-se principalmente que todo o cidadão português seja igual perante a lei. E não que, como até hoje tem sucedido neste aspecto do divórcio, que só aqueles que casam civilmente tenham direito ao divórcio. O direito ao divórcio tem que ser um direito de todos os cidadãos. Não pode haver discriminação. A maior longevidade, as pressões associadas à parentalidade e o investimento na carreira são alguns dos fatores que contribuem para aumentar o stress conjugal, resultando muitas vezes em separações e divórcios. Mas num país onde o rendimento líquido mensal está abaixo da média europeia, a decisão de oficializar a separação ou o divórcio encontra frequentemente obstáculos no plano da concretização. Uma separação implica quase sempre duas casas, a menos que vão viver, muitas vezes acontece, pelo menos que um deles vá viver outra vez para a casa dos seus pais, que não é com certeza o desejável, não é? Quando isto não acontece, quer dizer que têm que existir duas casas, pagar duas contas de eletricidade, duas contas ao banco ou de renda, duas contas de água e por aqui fora. E, portanto,
Muitas vezes as separações e a forma como estas pessoas se separam também tem esta variável lá no meio. Contudo, mantém-se o ideal de realização da vida a dois. Não julgo que esteja a haver um aumento exponencial de divórcios em Portugal. Não acho que isso esteja a acontecer. As pessoas continuam a acreditar no casamento. Aliás, os segundos casamentos e os casamentos de terceira ordem, etc., provam que as pessoas continuam a acreditar. 30% dos casamentos são casamentos em que as pessoas, um deles está a casar por segunda vez, pelo menos. Portanto, o amor é infinito enquanto dura. Sempre que o amor me quiser, basta fazer-me um sinal, soprado na brisa do mar ou num raio de sol. O aumento do número de divórcios e de separações conjugais deu lugar a novas formas de família e a uma maior liberdade para cada pessoa construir a família que quer para si. Cresce o número de famílias monoparentais. Nestes últimos 30 anos, dobrou o número de famílias monoparentais em Portugal, mais de 85% das quais de mulheres. As famílias recompostas são outra face da mudança, marcada pelo impacto do divórcio na composição familiar. Constituem 9% dos casais com filhos e 24% dos casais com 3 ou mais filhos. Julgo que em Portugal as famílias recompostas são subestimadas, porque a forma como as calculamos tem por base a existência de um filho não comum, que seria o enteado de uma das pessoas, não é? Nessa casa. Isso faz com que representem, hoje em dia, 9% do total de casais com filhos são famílias recompostas, mas na realidade nós sabemos que há pelo menos 16% de crianças a nascerem cujos pais têm um filho que não é comum àquele casal. Portanto, nós sabemos que a incidência deste tipo de famílias é maior e seria muito interessante perceber e conseguir mapear um bocadinho melhor isso. No plano das liberdades e garantias, os casais do mesmo sexo veem ser-lhes reconhecido o direito ao casamento em 2010. Daí em diante, têm vindo a conquistar novos direitos. Se nós pensarmos que hoje em dia, os jovens vivem numa sociedade, os jovens em Portugal vivem numa sociedade em que é possível 2 homens e 2 mulheres casarem-se, portanto, e isso de facto é um reconhecimento da sociedade, um reconhecimento legal, é dar direitos a essas pessoas para se constituírem enquanto família. Naturalizamos aquilo que antigamente não era considerado legítimo nem natural. E, portanto, os jovens crescem em ambientes muito mais abertos desse ponto de vista. Liliana e Raquel estão nessa situação. Apaixonaram-se, viveram juntas e decidiram ser mães através da reprodução medicamente assistida. Nós, desde o início da nossa relação, sempre pensamos em ser mães. Na altura era muito difícil em Portugal, que ainda não era permitido 2 mulheres serem mães, e pensamos em ir à Espanha, mas era um sonho ainda muito longínquo, porque implicava demasiados custos. Entretanto, a partir do ano 2016, já era permitido em Portugal e começamos a pensar mais nesse assunto. Até que em 2019 decidimos, não, é este ano, vamos avançar com isto porque não dá para esperar mais. E foi assim. Portanto, nós somos a primeira geração de famílias homoafetivas. Somos a primeira geração em Portugal. Portanto, o Martim vai ser o primeiro caso, ou seja, crianças com idades próximas do Martim serão os primeiros casos em Portugal que chegarão a uma escola e que dirão: eu sou filho de 2 mães. Diferentes amores, diferentes famílias, maior igualdade no plano da vida familiar. Em 50 anos, a sociedade portuguesa tornou-se mais livre, as condições de vida melhoraram, as famílias diversificaram-se e a legislação acolhe, cada vez mais, o direito à diferença. O modelo único de família, centrado no homem chefe de família e na mulher dona de casa, deu lugar a uma maior diversidade familiar. Apesar da maior fragilidade dos laços conjugais,
a família continua a assumir um lugar central do ponto de vista da realização pessoal.